É, tinha dado um probleminha aqui, eu tô mostrando de novo, pegou só o final da Mary Wigman. Vou mostrar de novo. Essa coreografia se chama A Bruxa. Essa dança da bruxa é perfeita, de uma musicalidade incrível, de uma expressão muito íntegra. Olha, a própria música. E agora vamos ver um pouco de Pina. Acho que esse vídeo está em português, acho que foi apresentado aqui no Brasil. Se não me engano é Mazurca Fogo, essa peça, se eu não estou enganado. Estão falando dos temperos do Brasil. Sem molho de tomate. Sem cortar lenha? Mulher forte. Sim, sem fazer aqui também. Fazer fogo na lareira? Sem contar história. Também, A gente vai ver ainda bastante de Pina ao longo do vídeo. Nazaré Panadeiro. Como eu ia dizendo, ela teve algumas dificuldades no início do seu trabalho em Wuppertal, quando ela foi convocada. E na montagem dos Sete Pecados Capitais, ela comenta o seguinte, nas palavras de Pina, né? Vou deixar um vídeo rolando aqui para vocês verem dos Sete Pecados Capitais. Ela fala o seguinte: pela primeira vez eu sentia medo dos meus bailarinos. Eles detestavam aquele espetáculo. Não queriam compreender e nem aceitar. Lembro-me de que uma vez a Viviana Newport, no final de um ensaio de Os Sete Pecados Capitais, sozinha no palco, gritava muito alto para mim: já chega, não aguentamos mais, odiamos tudo isso. Eu tentando fazer-me entender, mas não conseguia. Depois daquele espetáculo, tive uma crise tremenda, tinha vontade de parar, de deixar de trabalhar. Decidi nunca mais pôr os pés no teatro, e assim comecei a trabalhar algumas horas no estúdio de Jaminarik, que era um bailarino com quem ela trabalhava. Com os poucos bailarinos que ainda aceitavam a minha maneira de montar um espetáculo, foi ali, naquele estúdio, que começamos a experimentar um modo de trabalhar diferente, novo. Entre as razões para a resistência dos bailarinos encontra-se o cerne do método desenvolvido por Bausch. Segundo ela não investiga como as pessoas se movem, mas o que as move. Era o que costumava dizer. Assim, suas criações não têm por objetivo valorizar o desempenho técnico dos bailarinos, mas exprimir individualidades em suas especificidades. Portanto, trabalhar com Bausch é um exercício de autoanálise, algo dificilmente compreendido pelos artistas da época.
Ao tratar de sentimentos humanos, a partir de impulsos reais, Bausch tornou possível a criação de uma complexidade no palco marcada pela dúvida e pela insegurança. Sentimentos até então escondidos e até mesmo recalcados passaram a ser a base da criação. O importante para ela é ver a dança como forma de expressar a vida. E isso teve presente em toda a poética, em toda a carreira dela. Ela trabalhava muitas dicotomias entre o bem e o mal, o feliz e o triste, entre as sutilezas da humanidade, as coisas mais simples, as memórias. Ela trabalhava muito com a expressão do próprio bailarino. Apesar da controvérsia com a companhia, Bausch não estava isolada na consolidação de uma nova linguagem para a dança. Foi Gerard Bonner quem, pela primeira vez, reutilizou para sua companhia, em Darmstadt, a denominação de Tanztheater, dança-teatro, em 1971. 2 anos depois, ao assumir o balé de Wuppertal, Bausch faria o mesmo. Assim, ambos dão continuidade a uma forma de expressão criada na década de 1920 e retomada no politizado ambiente artístico alemão dos anos 70, marcado especialmente pela atuação de Joseph Beuys, nascido em 1921 até 86, que também buscava a junção entre a arte e a vida. Outro expoente da dança-teatro na Alemanha foi o austríaco Johann Kresnik, que em geral utilizava personalidades como Picasso, Goya ou Frida Kahlo como inspiração para seus espetáculos. Kresnik, aliás, também possui uma relação com o Brasil. Em 1992, coreografou Zero para o Balé da cidade de São Paulo, a partir do romance de Ignácio de Loyola Brandão. A experiência foi tão marcante para o diretor que ele chegou a levar cerca de 20 integrantes da companhia para trabalhar em Berlim, no teatro Volksbühne, onde atuou como coreógrafo em 1994 e 2002. Bem, eu não consegui achar, eu tentei procurar essa coreografia Zero, que ele fez pro Balé da cidade de São Paulo, mas eu vou mostrar um trechinho de uma obra dele chamada Teléfonos. Um instante, vamos lá. Angel Becatino, ou Betatino, não sei como se fala, é quem fez a música. Bem, esse foi um pouco do Johann Kresnik. Dá pra gente ver que tem um quê de Bausch mesmo aí nessa dança-teatro do Kresnik, né? Há, no entanto, uma forte diferença entre a dança-teatro de Kresnik e Bausch. O primeiro costuma apresentar, nas encenações, juízos de valor, conduzindo a obra de seu trabalho. Com tal literalidade, Kresnik se aproxima da teatralidade de Joss. Já Bausch, conforme a definição do crítico alemão Norbert Servus em seu Teatro da Experiência, não exprime juízos de valor no palco, cabendo ao espectador tirar suas conclusões. Trata-se de um teatro que, através de recursos de confrontação direta, constrói uma realidade comunicada de uma forma estética, tangível, como uma realidade física. O corpo do bailarino também passou por uma grande transformação no trabalho de Bausch. Ela provoca um rompimento com o virtuosismo tradicional do corpo na dança, e não é à toa que surgiram resistências. Em áreas, que foi o espetáculo que estava passando agora há pouco, onde tinha água e a mulher rindo, bailarinos fazem um concurso para ver quem cospe mais longe, correm de forma desesperada sobre a água, ou ainda maquiam mulheres de forma exagerada.
Em Victor, bailarinas balançam-se em argola ginástica a uma certa altura, colocando-se em risco. O público se identifica com o corpo visto dessa forma, sem o perfeccionismo do balé, já que o que se acompanha no palco é algo que não foge muito ao cotidiano. Sob o ponto de vista da encenação, Bausch dialoga com certas propostas de outro alemão, determinante para a cena teatral do século XX, Bertolt Brecht, de 1898 a 1956, e seu teatro épico. O efeito de distanciamento brechtiano como estratégia para evitar o ilusionismo do teatro está presente em várias peças da coreógrafa, como nos momentos em que a luz da plateia é acesa para os bailarinos interagirem com o público. Bausch passou por vários estágios. Os primeiros anos de atuação são caracterizados pela versatilidade. Além de criar peças como Fritz, de 74, em que experimentava um novo tipo de montagem feita de colagens e movimentos gestuais, Bausch coreografava óperas de maneira mais formal, como Iphigênia em Tauris, 74, e Orfeu e Eurídice, ambas do alemão C.W. Gluck. A Sagração da Primavera, de 75, com música de Igor Stravinsky, pode ser considerado o ápice dessa série, ao realizar uma síntese original entre a tradição alemã e o modernismo americano. O espetáculo é encenado num palco coberto de terra, o que faz com que os bailarinos terminem a apresentação contaminados pelo cenário. Eu vou mostrar um pouquinho da Sagração, mas eu vou mostrar onde ela está instruindo a bailarina que faz o solo final, que eu acho muito rico o modo como ela entende o movimento, que ela mostra o caminho do movimento de uma sutileza e como que esse movimento se dá no corpo, né? O que é que ele gera de expressão e de sensação. Eu mesmo tentei pegar essa sequência algumas vezes e é muito rico, assim. Pina Bausch é muito rica. É bonito agora quando ela repara, né? O porquê colocar a mão ao lado do corpo, se ela tá na frente. Caminho desse cotovelo também. Isso é um dos ensaios da Sagração. É uma peça realmente linda. Eu já vi umas mais de 10 vezes. Foi inclusive a primeira obra da Pina que eu assisti. Vale a pena ver. Bem, Orfeu e Eurídice e Sagração são as únicas peças da coreógrafa que fazem parte do repertório de uma outra companhia, a Ópera de Paris. Essa que eu estou mostrando agora é um trecho do Iphigênia em Tauris. Eu nunca achei completo, mas vou mostrar um trechinho curto. Se não me engano, o bailarino que está atrás é o Jean Minarik. É um trabalho bem bonito. Vou mostrar um pouco do Orfeu e Eurídice, o coro das mulheres, que eu acho belíssimo.
Tem algumas semelhanças nas movimentações, se a gente reparar, até com a sagração mesmo. A técnica moderna bem presente, né? É bem velho esse coro, precisíssimo. Lindo demais. Bem, acho que tá bom, né? O ciclo das óperas foi encerrado em 1977 com Barba Azul, escutando uma gravação feita da ópera de Béla Bartók. Aqui embaixo subverte a organização da ópera de Bartók, baseada no conto de Perrault, transformando o espetáculo também em colagem. O bailarino que interpreta Barba Azul manipula um gravador que reproduz a obra de Bartók, num ambiente sujo, vago, cheio de folhas secas. A música é interrompida várias vezes, repetidamente desconstruída, assim como o próprio personagem principal, multiplicado pelo resto do elenco masculino, que também assume por vezes tanto o papel de opressor como de seu oposto. O mesmo ocorre com as mulheres. As outras bailarinas representam um coro da bailarina principal. E a obra é mais uma forma que Bach encontrou para aprofundar o eixo vertical do trabalho dela. A solidão, por exemplo, aplica-se tanto às mulheres quanto aos homens, e enquanto elas são tratadas de forma opressiva, eles precisam lutar a fim de manter sua imagem de força. E aí é um pouquinho do Barba Azul. Inclusive tem completo no YouTube. É bem bom esse espetáculo. Esse é de 1977. Sempre que eu vejo esse movimento, me lembra um vampiro chupando sangue. Bem, é uma obra incrível, vale a pena ver. O método para se ocupar dos sentimentos humanos cristalizou-se, curiosamente, fora de Wuppertal. Foi em Bochum, também na Alemanha, em 1978, durante a elaboração de uma obra baseada em Macbeth, de Shakespeare. Ele a levou pela mão ao castelo, os outros os seguiram. Que é Ernimmt, eu não sei, ele é alemão. Mas, enfim, a convite do Teatro Estatal da cidade. Nas palavras de Bausch, utilizei além dos bailarinos vários atores e percebi que não podia criar a partir de evoluções do corpo, mas sim da cabeça. E por isso comecei a fazer perguntas sobre o que o grupo pensava do texto e o vínculo com a vida pessoal de cada um. Percebi que isso funcionou muito bem e desde então sempre utilizei perguntas. Com isso, a coreógrafa voltou para o portal não só com uma nova peça, mas com um novo método. Desde então, suas peças são criadas a partir de aproximadamente 100 questões propostas a todos os bailarinos durante os ensaios. Aí é um pouco do Macbeth. Não vi se tem um ano. Dos anos 70, né? Não sei precisamente.
Vamos ver um pouco o que a Pina fala sobre o próprio trabalho dela. Never did really a piece because of the violence. I did it always because of the opposition. It was always there to suffer with the person. We suffer with somebody to understand what this person feels or must feel. That's why there is some violence, but it's not because of the violence, it's the opposite. Where certain feelings come from. Why is it like that? What is this man or this person missing? What happened? Why comes it out so strong? Essa peça se chama Café Miller. What happened in those rehearsals with this sort of... Bem, estamos perto de acabar. Acho que é importante ressaltar que a Pina, ela se recusava a improvisações. Segundo ela, ela afirmava que o trabalho dela não era um trabalho de improvisação. Ela praticava muito pouco a forma livre. O trabalho dela era de pesquisa. Quando se pesquisa, não se está improvisando. Em geral, 90% do material obtido era depois abandonado. Mas ela podia muito bem decidir trabalhar de outro modo porque ela era contra sistemas. Eu vou deixar aqui um discurso dela sobre quanto a ela dançar e vou finalizar com ela dançando, acho que no espetáculo Danção. É importante ressaltar que passaram alguns bailarinos brasileiros pela companhia, inclusive Morena Nascimento, atuante aqui em São Paulo, nos dias atuais. Tem também a Regina de Vento, que quando ela veio ao Brasil, ela chamou para a companhia. A Regina de Vento fazia parte do grupo Corpo. E eu não tenho certeza se a Ruth Amarante é brasileira, mas ela fala português. Eu vou confirmar. Sim, a Ruth Amarante é brasileira. Bem, Bausch teve ao todo algumas peças. Bem, ao todo 42 espetáculos realizados, sendo 2 após a sua morte com coreógrafos convidados. New Piece One, que é do Dimitris Papaianou, um coreógrafo grego incrível. E New Piece 2, que é do Alan Lucianoyan, não sei como se pronuncia. Sendo Água, um espetáculo que ela fez inspirado no Brasil. Ela viajou por Salvador e por São Paulo. Ela já tinha vindo antes, apresentar em vários lugares, mas Água especificamente foi uma pesquisa em Salvador e em São Paulo. E eu vou deixar um pouco do discurso dela e vou mostrar ela dançando para fechar. Acho que é isso. I want to do so many things, but the reality, the human being is not so strong. No? My wishes are bigger than what I really can do. And I would like to dance myself. I never did, since, just such a little bit. Actually, I did everything because I wanted to dance. I did the choreographies because I wanted to dance them. And then all my dancers, they all wanted to dance so much. And then to make them happy, I have to work with them. and somebody has to take care of all the details and everything. So I never found the time to dance. And one of my dreams is to find also a little bit time still to do myself something, Pelo que eu sei, a Pina só dançou em 2 trabalhos, Café Miller e Danzão. I don't know, because if you look down, you have a sensation, and if you look front, and if you look up,
And you know, it was all this little detail always, not like you drop something. Ela era um gênio da dança. Asking and understand and try to, wow, yes, this is. That's why I need to breathe sometimes to go. You don't need to have 8 years old, or you can be 10 until you lose someone. We all speak about the same, about love, about be separate, about having a kiss and not have a kiss, and looking for love all our life. And I think it's for everybody. You will lie if it's not true. I mean, me, you will lie. We all the same. And cafe knows this. Os teus olhos não são teus, são duas Ave Maria. Os teus olhos não são teus.